Ah, sim, já estamos no horário. Então, deixa eu só o Rogério e a Angélica, que chegaram agora aqui. Angélica, tá? Muito bem, já estão conforme de costume. A Edilnei também chegando. Nós vamos, então, dando início a mais uma reunião pública do Grupo Espírita Gabriel. Como nós sempre fazemos, e é comum nas casas espíritas, nós fazemos uma pequena leitura para começarmos a harmonizar o nosso ambiente, nos harmonizarmos também. Então, hoje, seguindo o livrinho Vida Feliz, psicografia do médium Divaldo Franco, assinado pelo espírito Joana de Ângeles, hoje na lição 28, nos diz o seguinte, a benfeitora: ser gentil com as crianças. Mensagem hoje aos pequenos, né? Favorável aos pequenos. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré, no passado, entre outras crianças brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da terra, nosso modelo e guia. Graças a Deus, passamos a palavra à nossa irmã Margarete, que irá proferir a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, Mestre dos nossos corações, estamos mais uma vez juntos, através da tecnologia, organizando os nossos pensamentos dentro desta doutrina tão preciosa que a vossa misericórdia nos envia. Que possamos compreender toda esta dinâmica e organizarmos-nos para cada vez mais podermos ser instrumentos da vossa misericórdia. E como dissestes, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, angustiados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Paz seja convosco, a minha paz vos dou. Que nesta noite possamos desfrutar desta paz e todos aqueles que vão estar movimentando o processo de dinâmica dos nossos pensamentos dentro da doutrina espírita possam ser abençoados por vós, Senhor Jesus, por todos os amigos espirituais a representar nestes contextos do 19º Céu, de todas as casas e outros irmãos que entrarem também neste contato. Damos graças a Deus pela oportunidade e a vós, Senhor Jesus, por todo este amor, por toda essa condição. Graças damos. Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Isso aqui tinha uns pedidos para entrar, graças a Deus. Então, tinha que primeiro aceitar e depois abrir meu microfone. Os procedimentos. Muito boa noite. De novo, muito boa noite, André. Bem-vindos, meus irmãos, aqui entre nós mais uma vez. Boa noite, boa noite. Meus queridos, então, dando prosseguimento a essa programação que a gente, de maneira bem-humorada, apelidou de férias, né? Essa programação que vai nesse período que fica meio irregular, né? A frequência, embora tudo está diferente, né? Mas geralmente até o carnaval a coisa fica meio irregular, né? Então a gente está chamando esse período até chegar ao carnaval de férias. Dando prosseguimento, a gente está fazendo essa temática da arte, algumas obras de arte que não são espíritas, sob um olhar espírita, algumas reflexões de algumas obras que são expressivas. E a obra de hoje, dentro da literatura mundial, né, vem diretamente do século XIX,
vem da Grã-Bretanha, porque na época era o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. O escritor é irlandês, nascido em Dublin e muito conhecido, é o Oscar Wilde, com o único romance que ele escreveu, e que, portanto, também é bastante conhecido, já foi filme, já foi matéria de estudos, de palestra, de cursos, e que se chama O Retrato de Dorian Gray. E no meio espírita também o Retrato de Dorian Gray é comentado, é falado pelas características da história. Então, Oscar Wilde é um escritor do século XIX e escreveu esse livro, essa narrativa estranha, que provoca muito estranhamento, uma atmosfera um tanto sombria, sinistra. E nós vamos hoje acompanhar um pedacinho desse texto e fazer algumas conjecturas, né? É uma livre interpretação, não é a interpretação, não é a maneira certa de olhar uma obra de ficção. Simplesmente a gente se dá o direito, a liberdade de ter uma reflexão espírita em cima dessa narrativa que causa tanto estranhamento. Mas antes disso, então, para poder a gente direcionar os nossos pensamentos, eu vou fazer, como tenho feito, a referenciação teórica, doutrinária, porque logo em seguida nós vamos acompanhar um trechinho da obra. Mas antes disso, a gente vai acompanhar as referências doutrinárias. Certo, gente? Então vou pedir, como de costume, para todo mundo, inclusive o Anderson também, por enquanto, ficar com o microfone fechado, para facilitar aí o nosso áudio. E eu vou aqui apresentar, então. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ok? Certo. Então, olha, eu vou começar a apresentar o conteúdo aqui para vocês. Então, aí a nossa chamada sobre a obra do Oscar Wilde. Como sempre fazemos, gostamos de ancorar sempre todo o nosso estudo, nossa reunião, qualquer conteúdo, nos ensinamentos do Mestre Jesus, que, como todos nós sabemos, é a base moral da doutrina espírita. E hoje, como nós vamos falar de uma passagem que se relaciona com esse versículo, nós trouxemos aí do Evangelho de Mateus a seguinte passagem. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Isso está na narrativa de Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 3. E tirando aí um dos fundamentos doutrinários também para a nossa matéria de hoje, é o item 39 do capítulo 14 de A Gênese, de Allan Kardec, onde Allan Kardec nos diz, fazendo a dissertação a respeito de fluidos e de perispírito, nos diz o seguinte: podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico e irradiando-se desse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica pode produzir-se na superfície da mesma, na superfície mesma do corpo, um fenômeno análogo ao das aparições. Pode a imagem real do corpo apagar-se, mais ou menos completamente, sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Se, saindo do terra a terra, o espírito encarnado se identifica com as coisas do mundo espiritual, pode a expressão de um semblante feio tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se, ao contrário, o espírito é presa de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto horrendo. Assim se operam as transfigurações
que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Vou avançar um pouquinho, depois quem quiser pode aprofundar. E dando sequência, nós vamos trazer aí 2 trechos onde essa obra do Oscar Wilde, o Retrato de Dorian Gray, é citado dentro da literatura espírita nas chamadas obras auxiliares. O primeiro é esse que já está na tela, é um trecho do livro Libertação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 10, onde o André e um seu instrutor, desencarnados os dois, estão na casa de um médico que está atendendo uma senhora que eles estão ajudando na desobsessão, mas sendo que esse médico também tem um quadro de obsessão dentro da casa dele. Ele é casado em segundas núpcias e a desencarnada, a falecida, né, a esposa, a primeira esposa desencarnada, obsidia o ambiente, obsidia por ciúme da família e do esposo, essa segunda esposa obsidia a casa, né? Então André Luiz nos conta o seguinte: nesse ínterim, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta e a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundez do olhar, mas rodeava-se ela de substância fluídica deprimente. Halo plúmbeo denunciava-lhe a posição de inferioridade. Socialmente, aquela dama devia ser das de mais fino trato. Contudo, terminado o repasto, deixou positivamente evidenciada a sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, num divã largo e macio. Intencionalmente, Maurício, que era esse instrutor que André Luiz acompanhava, convidou-me a espreitar-lhe o repouso, e com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. A própria esposa desencarnada, a obsessora que estava ali, presente, em clamorosa revolta, não se animou a enfrentá-la. Recuou, semi-espavorida, tentando ocultar-se junto ao filho. Lembrei-me, então, do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava intimamente na prática do mal, e endereçando a Maurício o olhar indagador, dele recebi sensata elucidação. Sim, meu amigo, disse tolerante, a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com os seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda deixam aleijões e sulcos horrendos no campo da alma, tanto quanto cada ação generosa e cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta, mormente depois da morte do corpo denso. Há criaturas belas e admiráveis na carne e que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais, do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. E designando a infeliz que se ausentava de casa, semi-liberta do veículo material, acentuou: esta irmã desventurada
permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo a reterão em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se precatará tão cedo dos perigos que corre, e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem, quando se afastar, em definitivo, do vaso de carne, na condição de autêntica bruxa. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível já chegará ao fim. Esse é o primeiro livro. E esse agora é o segundo livro espírita, dessa vez de Manuel Filomeno de Miranda, na Loucura e Obsessão, médium de Valdo Franco, que também nós vamos ver uma citação a esse livro. Manuel Filomeno e o seu companheiro, o seu orientador, era o Dr. Lustosa, eles estavam acompanhando o desencarne de um conhecido, mas um desencarne de uma vida que tinha sido palco ali de um processo de obsessão muito difícil. E a obsessão continuou durante o processo do desencarne e além. Então vamos ouvir o que nos conta o Manuel Filomeno já com a fala do Dr. Lustosa. Oportunamente, visitáramos alguns desses núcleos onde a hediondez superava tudo que a imaginação em desequilíbrio pudesse conceber. Ali estagiavam à noite, sob coação, diversos indivíduos encarnados que as drogas alucinavam, a elas conduzidos por sutilezas de inspiração perniciosa produzida por comparsas do além, e que, no contubérnio existente, encontravam estímulo para a divulgação na Terra dos estereótipos dos desconcertos morais e emocionais que as suas expressões artísticas canalizavam. Ases da informática moderna, esse livro foi escrito lá nos anos 80, não é informática de hoje, imagina. Ases da informática moderna que lideram larga faixa de desavisados pelos veículos da comunicação de massa, solicitando mais ampla, sempre infinita liberdade para o vulgar, o agressivo, o servil, eram, por sua vez, vítima desses severos títeres do mundo espiritual inferior, que se locupletavam na rapina de energia daqueles que se lhes vinculavam espontaneamente. Campeões do cinismo, sempre vanguardeiros da corrupção e da insensibilidade para com os valores éticos da vida, técnicos da ironia e do menosprezo às conquistas da moral e da justiça, eram frequentadores habituais, por sintonia psíquica, daqueles grupos, em que renovavam experiências sórdidas, retornando depois ao corpo, sempre ansiosos e insatisfeitos pelo vivido, padecendo irrefreável avidez pelo novo gozar. Mulheres que se guindavam à popularidade, aclamadas pela coragem de seus depoimentos e pela conquista de posições igualitárias às do homem, maquiadas e exibindo falsa felicidade decorrente de triunfos que as amargavam interiormente, eram serviçais dos mesmos núcleos, onde se submetiam a terríveis processos de abastardamento moral, dominadas por mentes soezes que as exauriam, obrigando-as ao prosseguimento dos espetáculos torpes, nos quais atraíam maior número de símiles para o alargamento da faixa das aberrações. Recordamo-nos de uma dessas criaturas que vimos num dos seus programas hebdomadários, ou seja, semanais, na televisão, invectivando, investindo contra a moral, que chamava decadente, e exibindo indivíduos paranoides, atormentados de vários tipos para espetáculos grotescos, com que divertiam os jurados e o grande público, igualmente ansioso pelo fecenino e brutal, esplendendo beleza no corpo, mas cujo ser interior,
alterado por deformidades que lhe imprimiam a mente e o conúbio obsessivo, chegou a chocar-me. Veio-me à mente a trágica história do retrato de Dorian Gray e o seu macabro pacto com Mefistófeles. Não estaria ali o panorama real da composição dramática imaginada por Oscar Wilde? Mais uma referência espírita. Então, queridos, eu vou nesse momento, agora que nós já tivemos a matéria espírita, tivemos o versículo de Jesus, o fundamento na codificação, e as duas citações espíritas ao retrato de Dorian Gray, vocês agora vão ter um trechinho da obra, eu diria com o Anderson, mas na verdade vocês vão ouvir do próprio Dorian Gray, com vocês. Anderson? Oi, só para checar, o som tá bom assim? Bom. Tá, só um segundinho. Como é triste. Eu ficarei velho, horrendo e medonho. Mas esse retrato permanecerá sempre jovem. Ele jamais envelhecerá, além deste dia particular de junho. Se ao menos fosse ao contrário. Se eu fosse eu que permanecesse sempre jovem e o retrato envelhecesse. Ah, por isso eu daria tudo. Sim, não há nada em todo mundo que eu não daria por isso. Você gosta mais de sua arte do que dos seus amigos. E de mim? Por quanto tempo irá gostar? Até que surja a minha primeira ruga, suponho. Agora eu sei quando se perde a boa aparência. Seja ela qual for, perde-se tudo. Seu quadro aqui me ensinou isso. Nosso amigo Harry está absolutamente certo. Está certo. A juventude é a única coisa do mundo que se pode ter e que vale a pena ter. Quando eu descobrir que estou envelhecendo, eu vou me matar. Bem, um dia, vagando por aí, acabei entrando num desses teatros muito pobres e conheci sem querer a Sybil Vane. Eu estava apaixonado demais por ela. Voltei lá várias vezes. Fui me aproximando até falar com ela. Não fiz nenhuma proposta formal. Apenas eu lhe disse que a amava. E ela respondeu que não era digna para ser minha esposa. Não era digna? Ora, o mundo inteiro não é nada para mim comparado a ela. Eu estava tão feliz e queria mostrar para os meus amigos todos o quanto ela era maravilhosa. Chamei os dois para assistir a peça Romeu e Julieta. Ela seria Julieta. Eles iriam ver como ela era extraordinária, gente, e genial. Eles vão ver. Chegando lá com meus amigos, em meio a um tumulto extraordinário dos aplausos, Sybil Vane pisou no palco. A cena era o salão da casa dos Capuletos. No entanto, ela estava estranhamente apática. Não mostrou qualquer sinal de alegria quando seus olhos pousaram no Romeu. As poucas falas que devia dizer foram ditas de uma maneira completamente artificial. Eu fiquei pálido enquanto observava. Nenhum de seus amigos ousava me dizer nada. Ficaram calados. Para eles, ela estava parecendo absolutamente incompetente. Estavam muitíssimo desapontados.
Assim que terminou, meus amigos foram embora, eu corri para os bastidores e fui ao camarim. Ela estava lá sozinha. Agora sim. Sibyl, você matou o meu amor. Costumava despertar a minha imaginação. Agora não desperta nem sequer minha curiosidade. Simplesmente não causa efeito algum. Eu a amava porque você era maravilhosa. Porque tinha genialidade, intelecto. Mas você jogou tudo fora. Você é superficial e estúpida. Meu Deus! Como fui louco de amá-la. Que tolo eu fui. Você não é nada para mim agora. Nunca mais vou vê-la. Nunca vou pensar em você. Nunca mencionarei sequer o seu nome. Você não sabe o que significou para mim um dia. Ora, um dia, não suporto nem pensar nisso. Quisera eu nunca ter posto os olhos em você. Você estragou o romance de minha vida. Eu tenho alta posição social, dinheiro, poder. Poderia ter tornado você famosa, esplêndida, magnífica. O mundo a adoraria. E você pertenceria a mim. O que você é agora? Uma atriz de terceira categoria, com um rostinho bonito. Tchau, e até nunca mais. Passado algum tempo, fiz sinal a um cabrioche aqui no táxi e fui para casa. Quando passava pela biblioteca, na direção do meu quarto, olhei para o retrato que meu amigo Basil tinha pintado, o meu retrato. Fiquei surpreso e recuei. Fui até o quadro e olhei. Naquela luz ainda um pouco escura, e começava a atravessar as cortinas, o rosto me parecia um pouco mudado. A expressão parecia diferente. Poderia dizer que havia um toque de crueldade na boca. Que coisa curiosa, andei até a janela e abri a cortina. A luz invadiu a sala, mas a expressão estranha que eu tinha notado do rosto do retrato parecia continuar lá. Parecia até mais intensa. A luz do sol, bem clara e viva, mostrou as linhas de crueldade em torno da boca, com tanta clareza como se eu estivesse olhando em um espelho, depois de ter feito algo terrível. Tremi. Peguei outro espelho e fui conferir meu rosto. Nenhum traço parecido deformava minha boca. O que significava aquilo? Esfreguei os olhos. Fui perto do quadro e examinei de novo. Não havia qualquer sinal de mudança quando olhei para a pintura real. Mas não havia dúvida de que a expressão havia toda ela se alterado. Não era uma simples fantasia minha, não. A coisa era terrivelmente visível. E eu me joguei na cadeira e comecei a pensar. De repente, eu me lembrei daquilo que falei ao meu amigo Basil no dia em que o quadro ficara pronto. Eu tinha expressado um desejo louco de permanecer jovem e o retrato envelhecesse. Que minha própria beleza permanecesse imaculada e que o rosto na tela suportasse o fardo das minhas paixões e pecados. Que a imagem pintada fosse marcada com os traços do sofrimento e da reflexão, enquanto eu manteria todo o frescor e o encanto da minha juventude. Será que minha súplica, por acaso, não teria sido atendida? Isso era impossível.
Mas lá estava o quadro na minha frente, com um toque de crueldade na boca. Morta? Como assim? Sibyl morta? Não é verdade. É uma mentira terrível. Então eu assassinei Sibyl? Eu a matei? Tão certo como se eu tivesse cortado sua pequena garganta com uma faca. Ela não tinha nenhum direito de se matar. O egoísmo da parte dela. O retrato ficou sabendo da notícia da morte de Sibyl Vane, antes mesmo que eu soubesse. O retrato ia tomando conhecimento dos acontecimentos da minha vida, à medida que eles iam ocorrendo. A crueldade maldosa que desfigurava os belos traços na minha boca tinha sem dúvida aparecido no próprio momento em que a menina bebera o veneno, fosse ele qual fosse. Mas também eu fico me perguntando, ou será que o retrato é indiferente ao que me acontece? Será que tomava conhecimento apenas do que se passava dentro da minha alma? Queria ver o quadro se alterando. Não, Deus me livre. Não. Bom, sinto que chegou a hora de fazer a minha escolha. Ou a escolha já teria sido feita. Foi a vida que escolheu por mim, juventude eterna, paixão infinita, prazeres sutis e secretos, alegrias loucas e pecados ainda mais loucos. Agora eu vou ter todas essas coisas? O retrato é que vai carregar o fardo da minha vergonha? E pronto. Legal. Mas será que o retrato agora vai se alterar com cada estado de espírito meu? Será que irá se tornando uma coisa horrível e repulsiva, a ser escondida em um quarto trancado, a ser afastada da luz do sol, dos olhares de todos? Que droga ter que fazer isso. E se eu rezar para que aquela ligação terrível que nasceu entre mim e o quadro parasse? Tudo começou com uma súplica, talvez com outra súplica cessasse. Mas, peraí, eu vou abrir mão da chance de permanecer sempre jovem, por mais fantástica que seja essa chance? Ou independente das consequências fatais que ela pudesse trazer em si? Além do mais, será que eu estaria de fato sob meu controle? Será que foi realmente uma prece que tinha produzido esse efeito? Não poderia haver uma curiosa razão científica para tudo isso? Se o pensamento podia exercer uma influência sobre um organismo vivo, o pensamento não poderia exercer uma influência sobre uma coisa morta ou inorgânica? Ou os objetos reagirem aos nossos estados de espírito? Ah, sei lá. Nem quero saber. Nunca mais vou pedir nada em oração nenhuma. Se o quadro vai se alterar, então que se altere e pronto. Por que investigar isso mais a fundo? Esse retrato vai ser para mim o mais mágico dos espelhos? Assim como me revelou minha bela aparência física, também vai revelar minha própria alma. E quando o inverno da vida chegar, ainda estarei como a primavera, pouco antes do verão. Nenhuma pétala da minha beleza jamais irá murchar. Nenhuma pulsação da minha vida jamais enfraquecerá. Assim como os deuses gregos, vou ser forte, ágil e jovial. Que me importa o que vai acontecer com essa imagem na tela? Eu vou estar a salvo, não vou ficar feio, cansado, abatido, não vou envelhecer. Isso é o que me interessa. Vou deixar esse retrato aqui protegido pelo biombo e só. Ah, e agora vou me arrumar para ir para a ópera. Muito bem.
Muito bem, muito bem. Terminando aí o nosso pequeno trecho aí de teatro, nosso monólogo. Obrigada, Anderson. Obrigada, Dorian Gray. Obrigada, A Elizabeth não aqui a camisa, aqui tá calor danado. Tá ótimo. Eu espero que quem chegou assim um pouquinho antes possa ter. Eu daqui ouvi muito bem. É lógico, eu já conheço a história, para mim ficou um pouquinho mais fácil. Quem já tiver lido o livro ou assistido o filme também fica fácil reconhecer aí um pedacinho, né? Mas se alguém não conhece ou ficou assim, ou não entendeu nada, a gente pode dar uma repassadinha resumidamente, assim, muito breve, né? O personagem, a história são 3 amigos ali, se passam, né? Um é o Dorian, outro é o que pinta o Dorian e o outro é o que fica, vamos dizer assim, atiçando a vaidade. Na verdade, nesse livro, ele não faz um pacto com o diabo assim na história, mas esse amigo é como se fosse aquela obsessão de encarnado para encarnado. Então, todas as loucuras... É o Harry, né? Era o Harry, isso mesmo. Então, todas as loucuras, todas as vaidades, todos os vícios, esse Harry ficava só apoiando e ficava apreciando. E o Dorian Gray que foi vivendo essa... E o mais impressionante é que cada maldade que ele fazia, o quadro ia se deformando. O quadro é que envelhecia, o retrato, né, que foi pintado por um dos amigos dele, o retrato, e ele permaneceu por toda a sua vida dentro da história do livro, né? Ele permaneceu com a mesma carinha de um pouco antes de ter 20 anos, uma carinha jovem, e os amigos iam envelhecendo, as pessoas, e ele não. Até o desfecho trágico, eu não vou dar spoiler, acho que quem ainda não leu merece a surpresa aí do final. Mas, então, claro que isso é uma obra de ficção, né? Imagina o retrato ir envelhecendo e a pessoa se manter jovem, mas a gente viu que 2 espíritos muito respeitados na nossa fé, né? Que é o André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, trouxeram à lembrança essa história diante daquilo que eles presenciaram do plano espiritual. Então é porque por trás da fantasia, por trás da alegoria, havia fundamentos que talvez merecessem aí a nossa atenção, né? O nosso estudo, a nossa aprendizagem, né? Então, gente, colocado isso, assim, só para quem foi chegando, se alguém que não conhece a obra, aproveitar para dar uma boa noite a todos, Ana Lúcia, que chegou aí, Flávia, deixa eu ver se alguém eu não falei, Ednei, Ivanete, Regina, que entrou também. Muito boa noite a todos. E a palavra está aberta, gente, momento de abrir nossos microfones. Eu gostaria que os irmãos aí, o que vocês sabem sobre transfiguração, está tratado no livro dos médios, bastante na Gênese também. A ideoplastia, que a gente tem estudado aí nessas últimas semanas, né, a alteração do perispírito, por impulso da vontade, pela auto-obsessão, a auto-hipnose, ou pela hipnose, né, a obsessão de outra inteligência. Então, meus irmãos, vamos começar. Microfones abertos. Comentário. Pergunta. A história não tem nada a ver, tem tudo a ver. Bom, não fui eu que achei, né? O André Luiz é que achou. E o Manuel Filomeno também. Então, o que a gente pode tirar disso aí? Ele estava disposto a tudo para conseguir manter-se jovem e belo. Ele disse disposto a tudo. Não tem o que ele não faria por conservar-se jovem e belo por toda a sua existência. E não é que essa... Isso não parece pouco aquele mito do Narciso? Eu fiquei pensando nisso. Tem um pedaço... Da mitologia grega. Tem tudo Fica se admirando no espelho e tal. Exato, tem a ver. Ele fez dentro da lógica da história, né, ele desejou. E os espíritos, na codificação, eles muitas vezes falaram a Kardec que quando alguém deseja muito alguma coisa, isso já funciona como esse desejo, né, posto em movimento, onde a gente coloca a nossa energia, já funciona quase que como uma prece, quase que como uma evocação. Então ele desejou e assim aconteceu. Tanto que depois lá na frente ele falou, bom, se isso começou com uma prece, pode ser que seja desmanchado por uma prece, mas peraí, será que eu quero isso? Quantas vezes a gente está no meio de um problema, mas a gente não quer porque aquilo ali satisfaz
os nossos desejos mais imediatistas, né? Ele podia ter experimentado fazer uma outra súplica para ver se desmanchava o encanto, né? O feitiço ali do retrato pintado. Mas ele não quis. Ele preferiu que o retrato fosse envelhecendo, fosse sofrendo a ação do tempo, fosse se desfigurando e ele se conservasse jovem. Então ele aceitou o pacto, ele invocou, desejou, alcançou e manteve até o desfecho, né? Então, agora eu quero ouvir vocês aí, chega de eu falar, né? Vamos lá, meus amigos aí, pessoal que gosta aí de ler, né? Gosta de estudar, quem acabou aí? Sou eu. Oi, Olha só, como disse bem aí o Anderson, ele era um narcisista, né? Sem dúvida. E esse livro é uma ficção, mas tem uma obra de André Luiz, que eu não vou lembrar o nome, que André Luiz cita, né? Esse retrato de Dorian Gray. Quando ele se refere, durante a história do livro, de uma mulher muito linda, que era da alta sociedade, bem vestida, uma mulher formosa. Numa tarde ela se deita lá num divã, vai dormir, vai descansar, e André Luiz com os companheiros vem quando o perispírito dela sai do corpo. E, no entanto, esse perispírito parecia ser de uma bruxa, e não daquela mulher maravilhosa que estava deitada ali, aquele corpo, né? É quando ele se refere ao Dorian Gray. Quer dizer, esse quadro seria mais ou menos um perispírito, né? Que foi o que aconteceu com a mulher, muito bonita, mas, na verdade, o perispírito era de uma bruxa, porque ela era má, ela não era boa, ela não tinha bons sentimentos, ela não tinha boas atitudes, mas o corpo era lindo. Então ele relacionou a história dessa mulher com o Dorian Gray. Obrigada, dona Lúcia, pela sua participação. Eu acho que a senhora ainda não estava no comecinho desse encontro de hoje. Não, pois é que a gente trouxe justamente esse pedaço aí do livro Libertação. Não era estudiosa, porque não estava no começo do Eu não conseguia entrar na sala, eu e a Flávia. Mas eu sei por que vocês não conseguiram entrar, sabe por quê? Porque eu estou jogando nas 11. Então, eu chuto, eu tive que correr pro gol. Aí, quer dizer, hoje eu estava na apresentação do slide, mas eu também fico dando a entrada, né? O acesso. A gente vai ter que rever isso, mas é que às vezes é difícil. Eu pergunto a um, hoje não dá. Eu pergunto a outro, hoje não dá. Então eu vou fazendo. Mas, boa noite ao Alzemir, que está chegando também agora aí. Mas, então foi isso, eu estava escutando o pedido, mas eu estava com o meu slide na tela, e naquele momento eu não pude dar a entrada. E aí depois até voltar, e fica aquele negócio meio lento, meio travado. Mas eu vi que tinha gente querendo entrar, mas eu não pude ver. Então já era vocês chegando aí. Mas era isso, realmente na primeira parte, eu sempre coloco a matéria de início para a gente saber o que a gente vai olhar na obra que a gente está trazendo, porque é uma obra não espírita. Então, o que estaria fazendo no estudo espírita, no horário da reunião? Então, a gente traz. Primeiro, não fui eu que trouxe, né? Não fomos nós aqui. Já estava na literatura espírita, como você bem lembrou aí, já sabe. Então, a gente primeiro traz a matéria espírita para já saber mais ou menos para onde vai direcionar, né? Que a gente está trazendo um livro assim mesmo, só para entretenimento. E depois, sim, aí vem o livro. Aí a gente faz um monólogo, um teatrinho, uma coisa qualquer, para dar esse toque de humor, né? Toque mais descontraído, mas traz um pedaço da história. E eu concordo, eu acho que quando o André Luiz ele fala isso, eu passei aqui, né, os slides, os irmãos que estavam aí já tinham entrado, acho que viram, né, o texto, mostrando que ela é uma moça muito fina, uma mulher realmente, ele disse que dá de mais fino trato, né, que se podia ter na sociedade, mas quando ela foi tirar aquela soneca depois do almoço, meu Deus, ele disse que tinha todos os traços da bruxa dos contos de fadas, contos infantis. E lá foi ela, hipnotizada por espíritos
zombeteiros, né, gozadores, como ele diz, criaturas perversas, né, mas ela de si mesma exalava uma aura, ele chama de plúmbea, né, quer dizer, cor de chumbo, escura. Então já denunciava a inferioridade. Isso para a gente entender que o obsidiado, ele não está ali sendo obsidiado à toa, existe o processo da sintonia. Por que esse Dorian Gray ele entrou nisso e o retrato pintado dele ia se definhando à medida que ele fazia as maldades? Então, saindo da ficção pelo espírito, está aí a explicação que a senhora já deu início aí para a gente poder estudar e aprofundar um pouco esse estudo de hoje. Mas vou deixar. Obrigada, dona Lúcia. Desculpa não ter podido abrir a porta e o portão para vocês quando vocês chegaram. É que eu estava com o slide na tela. Mas ótimo esse seu começo aí de reflexão. E os irmãos? Vamos lá, já tem bastante coisa dita aí. Eu acredito que Novato pode opinar aqui? Oi, você diretamente da Hungria, que agora já está em São Paulo? Pode, Rogério? Pode sim. Então, minha análise assim do escritor, né? O escritor tem a finalidade de trazer uma informação, ele já traz isso no espírito, né? Mas eu vejo assim, Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Então, analisando, eu não li essa obra dele, mas analisando, vejo alguns traços para que as pessoas possam levar ao inquirir das coisas, como podem funcionar, né? Como pode acontecer. Então, o que acontece? A gente sabe que a doutrina espírita, o amadurecimento espiritual vem com o tempo, né? Então, algumas coisas acontecem para que a pessoa possa analisar a vida dela, analisar alguns fatos, né? Algum momento que ele tenha vivido. A leitura nos trabalha esse lado intuitivo, né? Então, os irmãos André Luiz, Manuel Filomeno aproveita a obra dele e faz análise, porque justamente que eu acho que a leitura, né, que ele incorporou traz essa mensagem do algo a mais. Então, é aquela gotinha que vai pingando todo dia para um dia encher o copo. Então a gente sabe que a Europa não é muito voltada pelo lado espiritual, né? Mas então abrange a eles a boa leitura, eles gostam muito de ler. Então, de alguma forma, eles estão absorvendo o conhecimento através de outras formas, trabalhando por esse lado intuitivo, esse lado analítico, para quando ele pegar uma obra de cunho assim, que traz um grau de elevação, que requer uma visão espiritualizada, eles têm algo internamente. Porque a gente não caiu na doutrina espírita, assim, já sabedor das coisas. A gente foi aprendendo aos pouquinhos para adquirir esse amadurecimento, para poder assimilar. Então, eu acredito que na forma que ele expressa, deve ter outras na composição do livro dele, algumas coisas que vai tocando na ferida do cidadão, do ser, né? E assim é meu ponto de vista. Deixa eu ver aqui. Muito obrigada, Rogério. Custou aparecer, mas valeu. Valeu aí a tua participação. Olha, ele tem sim. Esse foi o único, na verdade, romance foi o único que ele escreveu em toda a vida dele. Apesar de Oscar Wilde ser um grande nome na literatura, sabe disso. Mas ele escreveu ensaios, escreveu outras coisas. Mas romance foi o único que foi essa explosão, um sucesso. Até hoje vai ficar sendo um sucesso. Mas ele escreveu sim outros artigos, trazendo uma reflexão. Inclusive ele fala uma coisa, ele fala do Cristo, ele fala que as obras de benemerência é só para, vamos dizer assim, amortecer as consciências, de que você está fazendo alguma coisa, mas nada para mudar o que dá motivo a ter as diferenças sociais, a ter a pobreza. Então você vai lá, assiste a pobreza, mas na verdade você fez isso, dá como se fosse um anestésico na consciência, não querendo fazer nada para realmente mudar a pobreza, né, acabar, erradicar, para você manter os privilégios. Então, olha como ele tinha um olhar agudo.
E o Oscar Wilde foi uma pessoa bastante discriminada, ele foi preso, inclusive. Aí vocês me perguntam, ele foi preso por quê? Homossexual. Se a homossexualidade era crime, bom, a corte na Irlanda entendeu que era. Porque o pai de um rapaz com quem ele se envolveu denunciou, e ele foi a julgamento, e naquela espontaneidade dele ele foi falando, e o veredicto foi culpado. Ele passa 2 anos na prisão. Pela orientação sexual. Então ele foi uma pessoa que sentiu na pele como era essa sociedade na época, com as suas contradições, com a sua hipocrisia, né? Essas discrepâncias sociais todas. Então você não está... E lá no nosso último encontro dessa série, né, que a gente está fazendo de arte, a gente vai fazer uma conversa, né? E eu vou trazer um pedacinho desse artigo dele que eu já localizei. Que aí no último encontro não vai ter assim uma obra, a gente vai fazer uma conclusão, né, desse estudo todo, esse olhar que a gente tem feito. Mas te agradeço sim, Rogério, eu acho que é isso mesmo. E lembrando que aquele pedaço lá, tanto a Inglaterra quanto a França, tiveram ali os druidas, né, aquela religião, aqueles povos celtas. Então, apesar da Europa, de uma forma geral, ser materialista, mas eles tiveram ali uns ancestrais que já gostavam de bater um papo com o outro lado, né? Então... E isso foi ficando um pouco no imaginário, tanto que deu o Halloween, né? Tudo, se a gente tirar a fantasia, a gente encontra o fundamento. Mas... Jaqueline... Deixa eu ver. Jaqueline... Obrigada, então, Rogério. Deixa eu ver o Anderson aqui agora. Não sei Sim. se o Adinô tinha aberto aqui o microfone. Não sei. Oi? Deixa eu ver. Não. Deixa eu passar, então... Só um instantinho, Anderson. Então, eu vou passar aqui. Tá, tem mais alguém para falar? Tem o Adinô na sua frente, só um momentinho. Tá, depois eu falo. Já te retorno. Olá, Adinô. Fala aí. Já ouvi você anotando aí, eu falei, vem coisa aí. Tá dando para ouvir bem, Jaqueline? Tá dando. A imagem congela, mas a gente ouve bem. Tudo bem. Eu penso assim que ele conseguiu fazer uma obra em cima de algo que sempre teve no subconsciente no passado, né? No imaginário, para usar a tua expressão. Pactos e tudo mais. Kardec acabou muito com isso. Escreveu direito, pacto, talismã, tratos, esse tipo de coisa. Kardec fez uma obra que derrubou muito. A gente pensa que Kardec influencia os espíritas, influencia os espíritas e a maioria da população. Que a maioria acredita em reencarnação. Somos, sei lá, 5%, 10%, mas 70% acredita em reencarnação. Então, Kardec escrevendo